Então, queridos, hoje nós iniciamos a segunda parte da aula do ponto 8 do capítulo 1 da Escritura Sagrada. Temos refletido sobre a visão dos irmãos de outrora de Westminster sobre, especialmente, as Escrituras Sagradas. Já agora no ponto 8, na semana passada, nós tratamos... Na semana passada... Só um minuto, irmãos. Na semana passada, nós tratamos do início do ponto 8. Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui, bem rápida mesmo, do que nós tratamos, porque essa outra aula também está no YouTube, como eu disse. E partiremos para o assunto de hoje. O ponto 8 da Confissão de Fé, do capítulo 1, ele diz o seguinte: o Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos, e assim em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Então, sobre essa primeira metade, nós vimos os pontos que são tratados aqui nesse texto, que é a inspiração das Escrituras nas línguas originais e a conservação delas pelo cuidado e providência de Deus, que as Escrituras originais devem ser utilizadas para a resolução de todas as controvérsias religiosas da Igreja, e que, como as línguas originais não são conhecidas por todos, o povo de Deus tem direito e interesse nas Escrituras e deve estudá-las mesmo que não no original. Isso tudo no temor de Deus. E que, por isso, as Escrituras devem ser traduzidas para as línguas vulgares das nações em que a palavra chegue. E que o povo de Deus, por meio das Escrituras, deve adorar a Deus de modo aceitável e possuir a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Então, nós vimos a inspiração nas línguas originais e refletimos profundamente sobre a preservação das Escrituras nos textos originais pela providência de Deus. Refletimos que foram, milhares de anos, escritos em pedra, papiro, couro de animais, pergaminhos de pele, o próprio papel, enfim, milhares de anos, e que o povo de Deus sempre foi comprometido na preservação e transmissão do texto, como própria ordem de Deus em Deuteronômio, por meio de Moisés, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, né? Temos aí o texto de Deuteronômio 31, 26 também, sobre a importância da lei, texto em Esdras também, sobre a função dos escribas de preservar e transmitir as escrituras. E vimos um pouco, né, superficialmente, um pouco de crítica textual sobre formação do cânon do Antigo e do Novo Testamento. Vimos que a base hebraica do Antigo Testamento é do texto massorético e que esse texto é extremamente confiável e foi utilizado pelos reformadores com muito apreço para a formação, na verdade, se tratando do texto recebido, né? O texto massorético foi utilizado para a formação do cânon do Antigo Testamento com uma confiabilidade extraordinária, com confirmação dos manuscritos do Mar Morto, enfim. Refletimos, de forma até aplicada, sobre como o povo de Deus trata as Escrituras, como o povo de Deus ama as Escrituras, especialmente os maçoretas, que eles tinham um cuidado de, caractere por caractere, ponto a ponto, não deixarem com que o texto fosse alterado.
e refletimos sobre isso. Se nós temos esse mesmo apreço pelas Escrituras, nós tratamos. Se as Escrituras, se dependessem de nós para sua preservação, da nossa atitude hoje, ela seria preservada? E eu, particularmente, fui envergonhado aí por essa própria pergunta que eu mesmo fiz, né? Vimos também, obviamente, queridos, Deus que é o autor e o preservador das Escrituras, né? Os maçoretas e outros irmãos foram só instrumentos, né? É só mesmo uma questão aplicativa para a nossa reflexão de como nós lidamos com as Escrituras, né? Vimos que a base do Novo Testamento é o texto recebido, e em se tratando de reforma, certo? Porque também temos texto crítico, texto bizantino, mas os reformadores se valeram do texto recebido como crentes e gratos a Deus pela provisão dos textos bizantinos no texto recebido do Novo Testamento. E vimos também sobre a preservação e precisão das Escrituras. Refletimos até em comparação com outros textos, que as Escrituras, né, o Novo Testamento, ele tem mais de 25 mil cópias manuscritas, e com uma distância dos originais, dos textos originais, de menos de 100 anos. E comparamos aí com a Ilíada de Homero, histórias de Heródoto, obras de Platão, de Aristóteles, e vimos que esses textos são recebidos pela humanidade, pelos inteligentões, né, do humanismo secular, sem crítica alguma. Mas as Escrituras, que têm muito mais evidência de confiabilidade, não são recebidas. Só que nós refletimos, queridos, que isso se dá pela providência de Deus. O coração mesmo da humanidade, ele é inclinado à rejeição de Deus e das Escrituras. E óbvio que isso aconteceria. Mas, por fim, queridos, sobre isso, nós percebemos que, apesar de a preservação das Escrituras, elas terem, inclusive, várias evidências muito confiáveis, não é por isso que nós cremos nas Escrituras. E nós estudamos isso especialmente nos outros pontos da confissão de fé, especialmente no ponto 4. No ponto 4 e no ponto 5, as aulas estão no YouTube também, acerca de por que cremos, né? Por que as Escrituras são a única regra de fé e prática. Não são por confirmações externas, e sim porque ela é a palavra de Deus. Especialmente isso foi tratado na aula 4 e na aula 5. Então, apesar de nós termos milagrosamente, maravilhosamente, essas evidências de preservação do texto e de confiabilidade, não é por isso que nós cremos nas Escrituras. Senão nós seríamos a régua de medição das Escrituras. Certo? E passamos, então, a refletir sobre as traduções, considerando que o texto da Confissão de Fé diz que os originais são adotados como absoluta regra de fé e prática final e apelo em todas as controvérsias. Nós refletimos um pouco sobre as traduções, então. Ora, o texto da Confissão de Fé diz que os idiomas originais, eles devem ser utilizados para resolução de controvérsias pela igreja, os originais. Mas então, e as traduções? E as versões? Elas não são confiáveis? Nós refletimos que as traduções e versões, elas são passíveis de erros, considerando o aspecto humano do tradutor. Mas elas podem ser fiéis também. Não necessariamente, por não ser os originais, elas são infiéis. Não. Elas podem ser fiéis ou não. E caso haja alguma disputa na tradução, os textos originais serão acionados. Eles serão buscados para a solução dessa controvérsia. E vimos o apreço que os reformadores tinham mesmo pelos originais. Eles só aceitam traduções ou versões direto das fontes primárias, diferentemente da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela adota como versão oficial a Vulgata Latina, de Jerônimo, e tem o acréscimo dos apócrifos. Isso foi tratado aí pelo professor William na aula 3. Está também lá no YouTube.
Então, queridos, isso é tão importante compreender até essa posição da Igreja Católica, que geralmente as traduções católicas elas procedem da Vulgata Latina, ou seja, já de uma fonte secundária, né? Isso para os reformadores é algo absurdo, né? Então, por isso, considerando a falibilidade das traduções pelo aspecto humano pecaminoso, é que os originais devem ser consultados. Vimos aí o texto de Isaías 8:20, vimos o primeiro concílio de Jerusalém, em que o apóstolo Pedro recorre para os profetas, ele recorre para a lei em si, né? E continuando no texto da confissão de fé, e já no próximo slide entramos já no conteúdo específico da aula de hoje, vemos que, óbvio, nem todos têm conhecimento das línguas originais, né? Nem todos. Então é por isso que as escrituras devem ser traduzidas para as línguas vulgares. E esse é o legado da reforma, inclusive, né? O livre acesso às escrituras, o livre exame das escrituras. Na aula 7, nós tratamos disso, com o professor William também, sobre diferenciação de livre exame com livre interpretação. E isso é muito importante. A igreja não... os reformadores não defenderam livre interpretação. A interpretação está ligada assim, à igreja, à tradição, e se fosse o contrário, né, não estaríamos estudando uma confissão de fé, né, que é a interpretação bíblica dos irmãos reformados ingleses e escoceses, né, especialmente puritanos. Então, não se trata de livre interpretação, mas de livre exame das escrituras. E isso foi tratado na aula 7, com mais profundidade. Então, na aula de hoje, em contraponto, queridos, pensando aí no livre acesso às escrituras, no que o texto do ponto 8 disse sobre as escrituras, sobre o dever de tradução das escrituras, nós temos o contraponto católico romano. E vamos aprofundar um pouco mais aqui nesse contraponto, que no século XVI, especialmente, século XV, nós tínhamos alguns acontecimentos na Igreja Católica Apostólica Romana que geraram, né, indignação mesmo de alguns reformadores e pré-reformadores. Nós tínhamos missas exclusivamente em latim. Isso aconteceu, queridos, até pós-reforma, mesmo após o latim deixar de ser compreendido em muitas regiões. As missas continuaram sendo por muito tempo. Hoje, a situação já mudou. Concílios mais modernos deles já mudaram isso. Mas as missas eram exclusivamente em latim, mesmo quando o povo não falava mais latim. Então, tínhamos realmente um exclusivismo, não interpretativo, mas de acesso também, mas de acesso às escrituras e até sobre uma limitação da adoração racional, né? E exatamente, essa prática ela foi mantida até o Concílio Vaticano II, século XX. Olha para vocês verem. Coisa muito, muito recente, muito recente. A leitura bíblica era conservada ao clero. Nós tínhamos proibições e desencorajamento de traduções em línguas comuns. Inclusive, um exemplo é do próprio William Tyndale, né? Considerado um pré-reformador, contribuiu para a tradução da Bíblia em inglês. Não vamos aprofundar na vida dele, não. Talvez quando chegarmos nas aulas de terça, quando chegarmos na história da igreja e passarmos a Idade Média, talvez nós tratemos sobre algumas pessoas especificamente, né? Mas William Tyndale foi inclusive executado em 1384 por contribuir para essa tradução da Bíblia em inglês. E foi justamente no Sínodo de Oxford, né? Pós-morte, ele foi considerado herege também. Em resposta à Reforma Protestante, nós temos o famoso Concílio de Trento, e ele reafirmou a autoridade da Vulgata Latina, que é a tradução das Escrituras para o latim, de Jerônimo, como vimos, com os apócrifos, o acréscimo dos apócrifos. E o Concílio de Trento ele estabeleceu essas restrições à leitura da Bíblia fora da supervisão eclesiástica.
Então, esse é o contraponto da visão reformada. Mas a confissão de fé, como nós lemos, ela afirma que o povo de Deus tem o direito e o dever de desejar conhecer as Escrituras. Então, queridos, cabe aqui uma reflexão também sobre nós. Bem, o povo de Deus, como afirma a confissão, tem o direito e o dever de desejar conhecer as Escrituras. Isso é ordenança de Deus. Então, é um dever e também é um direito. Como o irmão Tiago disse na sua oração, tem cristãos pelo mundo que adorariam, que ansiariam por uma reunião como a nossa, por ter acesso às Escrituras como nós temos. Várias versões. Eu tenho pouca ainda, pouca Bíblia. Eu sei que o Tiago tem um tanto de Bíblia na casa dele, um tanto de versão diferente. E tem cristãos no mundo que ansiariam por isso. E a confissão afirma que eles têm o direito e também o dever. Né? E nós, com tanto acesso, assim, às Escrituras, nós, às vezes, não tratamos também como um direito, porque não temos o anseio pelas Escrituras. Né? Nós tratamos somente como um dever, que de fato é, como um cristão. Né? Mas como isso se dá na nossa vida prática, esse direito e esse dever pelas Escrituras? Sim, meu irmão. Falando a respeito ainda da Igreja Católica sobre a tradução dela em latim, a gente percebe que é uma certa... tem uma hipocrisia, e é engraçada, que eles pegaram a Vulgata Latina, na época, pelo que parece, por ser uma língua mais falada na época, e então eles meio que, não oficialmente, mas durante muito tempo, um período muito longo, era usado as missas em latim, porque era mais fácil para a população, né? Era mais acessível à população em si. Aí depois disso, o povo foi, como você falou, foi parando de falar. Mas aí, quando veio a Reforma Protestante, eles pegaram a tradução, né, e as missas e tudo em latim, né, porque para poder competir com a Reforma Protestante, porque eles acreditavam que as pessoas poderiam ter uma livre interpretação, né, das Escrituras. Então eles que detinham a interpretação correta. A Igreja Católica detém a interpretação correta. E só eles podem ser esses guardiões, eles têm que passar isso para a população. Então, eles usavam um texto, eles usavam uma língua mais fácil na época para poder conseguir passar para a população e abranger uma maior parte da população, né, na hora de ensinar. E aí a hipocrisia vem no final, que todo mundo parou de falar e eles continuavam usando. Ou seja, numa época em que todo mundo falava, eles falavam com a desculpa de que era para abranger a população, e na época que ninguém mais fala, eles continuam falando para poder defender a autoridade deles sobre a questão em si, né? É engraçado como que o tempo muda, né? Falar de hipocrisia da Igreja Católica tem conteúdo para muitas horas, muitos dias, né? A Raquel fez um comentário aqui, minha esposa, que os católicos, eles levam isso tão a sério, e isso funcionou tanto, essa questão da limitação do acesso às escrituras, que hoje os católicos têm acesso às escrituras e ninguém está nem aí, né? Um católico praticante, falando aí de censo de IBGE, inclusive, ele é raríssimo. Assim como no meio evangelical também, isso é comum, né? A religião cultural. Mas isso foi tão inculcado nas cabeças dos católicos que a interpretação e até o exame às escrituras ele é terceirizado para o clero, que eles estão extremamente à vontade com isso. Os católicos que nós conhecemos, eles estão completamente tranquilos com o fato de as escrituras estarem somente abertas na casa deles, sem nenhum tipo de leitura ou consulta.
E se você falar isso com eles, não há problema nenhum. Isso não é motivo de vergonha para eles. Por quê? Porque exatamente o exame, inclusive o exame das escrituras, ele é feito pelo clero, né? Isso ficou tão inculcado mesmo neles. E se a gente for falar também do evangelicalismo brasileiro, não é diferente, né? Falar de catolicismo é chutar cachorro morto, né? E, irmão Michael, fica à vontade. Não, assim, ó, eu fui católico a minha vida inteira. Até dos meus 8 anos até os 29, mais ou menos. Tá? Então, assim, ó, o que acontece no catolicismo muito intenso? A gente tem uma Bíblia, uma agenda bíblica, tá? Aí, o que essa agenda bíblica tem? O católico acha que lê a Bíblia todo ano. Eles fizeram uma agenda bíblica que tem um capítulo por dia. Então, o que acontece? É lido 365 capítulos por ano de assuntos que eles querem que seja lido. A Bíblia nunca é lida por completa no catolicismo. Elas são 365 capítulos lidas por ano e a pessoa acha assim, ó, todos os anos eu leio a Bíblia. E tu nunca leu a Bíblia, entendeu? Assim, a gente passou a vida inteira achando que conhecia toda a Escritura sem conhecer nada. Cara, depois eu fui do meio evangélico faz também 20 anos já também, sem entender nada. Quando eu fui pro evangélico, para Batista, fiquei na Batista, nunca fui da Assembleia, era da Batista. Quando eu fiquei na Batista durante 20 anos quase, também não aprendi nada do evangelho durante 20 anos. Quando eu comecei a conhecer a Reforma, que eu comecei a conhecer a Escritura. Enquanto eu era batista, eu fiquei 20 anos sem conhecer nada. E participando eu sempre fui muito ativo dentro da igreja. E nunca aprendi nada. Nada mesmo, assim. Passei por várias igrejas, né? Mas no esquema do catolicismo, quando a gente está falando, né? Eles têm a ideia de que eles leem a Bíblia todo ano, só que nunca leram nada. Eles leem 365 capítulos. A Bíblia tem mais 1.400 capítulos, né? Eles só leem 365 e acham que leem a Bíblia todos os anos. E aí os pontos principais nunca é tocado, né? Mas o católico que lê esse calendário bíblico, ele ainda lê mais do que o evangélico comum. Porque lê versículos só aos domingos, né? Versículo. Não, ali é capítulo mesmo. É um capítulo, tem o Evangelho do dia. Aí o Evangelho do dia, ele é um por dia, mas nunca é a Bíblia completa. Sim. Vamos lá, irmão Gabriel. Também. Ô, Wesley e companheiros, atualmente, eu trabalho com uma pessoa que é católica praticante. E, às vezes, ela faz uma brincadeira, um comentário, para tentar afrontar o protestantismo. Ela sabe que eu sou reformado e tudo. E tudo que ela vem tacar como argumento é no sentido de que os líderes católicos, para eles, estuda 8, 10 anos, assim fala, estuda muito. Então, quem é ela para discutir com eles? Tipo, apesar de a Bíblia estar a livre acesso, a interpretação correta não vem dela, vem dessas pessoas. E ela sempre vem com esse mesmo assunto para cima de mim. E eu sempre sou muito manso, não respondo, porque eu no ambiente de trabalho não é adequado. E eu fico impressionado com isso. Tipo, ela mesmo fala assim, ela praticamente falando, eu sou tão mula que eu não consigo ler. Eu tenho que pegar outra mula para ler para mim, interpretar tudo para mim. E se eu entender errado o contrário dessa mula, eu que estou errado. Como fosse Jesus Cristo lendo para elas. É incrível isso. Isso é a terceirização plena. É uma terceirização plena mesmo que a pessoa faz, né? Infelizmente. Mas o Thiago mesmo, estávamos conversando um dia, já tem muito tempo, sobre apologética. E até os católicos mais preparados, apologeticamente, não chegam num nível adequado de debate, discussão com o protestante. Pode ser até um luterano, que, né, entre nós aqui, é fraco ainda, né, vamos dizer. E, óbvio, tudo isso pela graça de Deus, né, irmãos? Não há mérito nenhum no debatedor, e se tudo é feito por orgulho, isso não deveria ser feito. Mas, enfim, a apologética católica mesmo, até os mais preparados, ainda são muito, muito rasos, né? Irmão Bruno? Eu queria falar um negócio aqui.
Mas aí vocês enriqueceram tanto o assunto que agora eu tenho mais uns pontos para. Só que o que o irmão Fica à Tiago vontade. falou lá, que o irmão Tiago falou, é muito interessante a gente olhar para a história da igreja, né? E ver, por exemplo, que a Igreja Católica, ela trouxe, né, essa questão da Vulgata Latina ali para o povo poder entender, né, o que era falado. E aí, realmente, depois no futuro, só aquela língua ali poderia ser usada, né, ser usada por todos ali, e que ninguém mais entendia. Mas a gente vê como lá no início tinha preocupação genuína de que o povo entendesse. Assim, Então, quer dizer, a corrupção dessa igreja, ela veio com o tempo, né? Então, isso aponta para uma unidade verdadeira lá atrás, né? Outra coisa, eu não sabia também disso aí que o Michael falou, cara, que eles liam um capítulo por dia, muito interessante isso aí. Mas essa questão eu quero chegar, é que eu poderia passar só um pouquinho, filha, vai para lá um pouquinho e fecha a porta. Eu poderia passar 1h30 aqui falando mal de católico, mas a gente sabe que isso aí já é cachorro morto, né? Então não adianta a gente ficar chutando. Mas essa questão da terceirização também. E vocês já estão no inciso 8 aqui da confissão. Vocês já devem ter estudado nas outras aulas. Só um pouquinho que a minha filha tá. Amor, fecha a porta para mim, por favor. Obrigado. Você já deve ter estudado nas outras aulas a questão do entendimento, que eu acho que foi o irmão Gabriel que falou agora, né? Que ela tem que ler uma bula e tal para entender. E a nossa confissão, acho que é no inciso 6, que fala, né, que a gente só pode entender através do Espírito Santo, né? Só que o que eu queria levantar aqui, um ponto para vocês, na verdade, é a questão das nossas traduções, das nossas traduções, não, das nossas versões? das nossas versões. Obrigado, muito obrigado. Das nossas versões, porque a gente tem versões muito boas, muito fiéis, muito próximas da originalidade, né? E por sei lá, por um conforto, eles foram adaptando, facilitando a linguagem até a gente chegar em algumas versões hoje que eu acho, às vezes, meio estranho. Por exemplo, essa nova versão da NVI. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham dessa nova versão? Vocês acham que ela... Eu não vou nem usar a palavra fiel, né, para ela, mas, por exemplo, assim, vocês acham que é uma leitura válida? Porque tem partes ali, por exemplo, que ela simplesmente tira versículos, tem partes que ela muda completamente, ela o que eu poderia dizer? É, ela empobrece de fato a teologia, ela dá a própria Muda o sentido do texto, o né? entendimento do tradutor ali na versão. Uhum. Então ela empobrece completamente a teologia. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham dessas novas versões aí. Meu irmão, você nem falou da NTLH, né? Então você tá indo devagar na discussão. Eu confesso que eu nem conheço, cara, a nova NVI, é do século XXI, né? Só ouvi falar, nem conheço, nem sei, nem fiz questão de ler, nem nada, eu fico aqui mesmo com o texto recebido. Eu tenho uma ARA aqui, mas leio na ARA também, mas eu prefiro a ACF, inclusive. Não porque ela é mais espiritual, Não, eu prefiro porque é o texto recebido, né? Os reformadores gostavam do texto recebido, entendiam a provisão de Deus nele. Eu fico com o texto recebido também. E nem conheço, cara. Talvez o Tiago possa ter mais conhecimento aí sobre essa nova tradução, nova NVI. Eu confesso que eu nem
Nem sei, nem consultei. Ei, mas se vocês acham ruim essas versões, tem um canal, não é um canal, não sei como é que se chama, um perfil no Spotify, que é mensagem da Bíblia, uma coisa assim. E o narrador, ele narra a Bíblia e ele, inclusive, usa gírias pra, na narrativa dele, na narração dele. É terrível, é apavorante. Olha, A NVI, ela foi feita a antiga, né? Que foi um trabalho em conjunto de alguns estudiosos. Inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui ela não está em NVI, mas ela é uma Bíblia que tem os comentários de um desses estudiosos que fizeram, né, a tradução dela, juntamente com um grupo de pessoas. A antiga. Então, a antiga até então o pessoal falava que ela era melhor nesse sentido que até que a Jaqueline falou, que é tentar adaptar para a linguagem de hoje, apesar de eu não gostar dessas adaptações para a linguagem de hoje, porque nossa linguagem, ela nunca melhora, nossa linguagem sempre só piora, a nossa modo de falar. E então aí eu imagino que o irmão falou, que eu não conheço também essa nova versão da NVI, eu imagino que ela deve ter ficado muito, muito pior, né? Deve ter piorado mesmo, de fato. Agora você falou da NTLH aí, não dá nem para entrar na conversa da NTLH. Então na verdade foi um amigo que me trouxe esses tempos agora, essa questão, né? E, cara, assim, ó, tem, por exemplo, assim, ó, tem versículos inteiros que eles simplesmente tiraram. Aí eles fazem uma nota ali, entendesse? Mas eles tiraram. Por exemplo, deixa eu lembrar algum aqui. Tem vários. Deixa eu lembrar um fácil ali. Em Atos. Não vou lembrar o endereço. Atos 8, se eu não me engano. Atos 8, a passagem aqui, ó. Eu vou procurar aqui já, só para ler para vocês, para entender, para a gente comparar aqui. Pode ser? Certo. Enquanto isso, só preciso ver. É o que o Thiago falou. A Raquel fez um comentário aqui também, é que o nivelamento é sempre por baixo. A gente sempre está buscando um empobrecimento da linguagem, ao invés de capacitar os leitores a compreenderem uma linguagem mais rebuscada, mais tradicional, mais erudita, que não é inacessível, não é inacessível, né? É em português. E a própria ACF, que é considerada muito difícil, ela é completamente entendível, cara. Só precisa de, às vezes, um esforcinho maior para compreender uma palavra ou outra que você não conhece. Não entende, busca entender. Né? Então, é sempre nivelar por baixo. É sempre... E aí, nessa de nivelar por baixo, entra o que o Bruno está falando. Não é só também um empobrecimento linguístico, baseado aí em gírias ou em adaptação de linguagem. Eles fizeram, inclusive, adulterações, né? Isso aí pode ser chamado de adulteração no texto, o que é deveras grave, tá doido. Pois é, mas o grande apóstolo Ed René Kivix falou, né, que nós temos que atualizar a Bíblia. Tá quase assim, tá quase virando isso aí mesmo. Ô, Thiago, irmãos, aqui, sobre a NTLH, eu refleti bastante, sabe? Porque quando eu comecei a ler mais a Bíblia, a versão que estava no meu celular era essa. E com certeza foi escrito por um arminiano, porque ela é bem arminiana. Todo o contexto que dá a entender sobre um ponto de vista calvinista, ela tende a ser mais propícia a ser arminiana. Mas, além de ela ser, assim, mudar muito o contexto, empobrecer, igual vocês dizem, a nossa língua também, que já é bem empobrecida atualmente, ela tem pelo menos uma coisa que eu chamo assim de tipo fosse uma ligação, sabe? Liga você a Bíblia no quesito de que você querer ler mais. Por ser uma linguagem mais simples, eu peguei mais apreço em ler a Bíblia no começo.
Aí, graças ao Espírito Santo, eu fui buscar ler outras versões, que até o Wesley me recomendou a NAA, e isso para mim foi edificante, porque comecei da forma errada, mas pelo menos comecei. É isso que eu estou querendo tentar dizer. Mas eu não leio mais, porque eu comecei a odiar ela quando eu vi alguns contextos que ela estava mudando. Quando eu li, falei assim, eu juro para vocês, tinha uma passagem que estava falando assim, estava dando a entender que Deus quis uma coisa, mas Deus não conseguiu fazer o que ele queria. Falando sério, nesse sentido, estava nesse sentido claramente. Ou quando eu li, eu assustei, falei, meu Deus, o que é isso? Eu não posso ler isso. Aí eu fui para a NAA e hoje eu estou nela. Mas, assim, ela foi importante para eu começar a ler nisso, eu não posso mentir. Mas, lógico, eu deveria ter começado por outra. Encontrou, irmão Bruno? Eu tô só abrindo as duas aqui para fazer a comparação, já vou ler aqui. Eu acho que eu encontrei o endereço aqui, tá? Eu vou ler primeiro na ACF, uma versão excelente que tu citou aí. Diz assim, ó, é Atos 8, pode ser aqui a partir do 31, só para pegar o contexto. Ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te de que diz isso, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração, E respondendo ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então conta aqui uma história do Filipe evangelizando o eunuco, tal, e a conversão ali do eunuco, né? E o batismo do eunuco. Aí nessa NVI, olha só a diferença. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar? Foi privado de justiça. Quem pode falar aos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou ao Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Eu não sei se vocês perceberam, mas eles simplesmente Faltando muita coisa aí. inspiraram aqui a confissão do eunuco, apontando para Cristo, né? Deixa eu ver aqui, ó, mandou, e disse Filipe, é lícito, aqui, ó, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Eles tiraram toda essa parte, entendeu? E tem vários outros. Esse aqui foi o que me veio na mente, assim. Então, tipo, eu acho muito grave, sabe? Gravíssimo. Queridos, refletindo sobre isso, sobre traduções e versões. Eu falei na recapitulação da aula anterior que as traduções e versões são boas, são ótimas. É a forma de termos acesso às escrituras. Vamos refletir mais sobre isso agora, indo para o fim da aula. Mas não entrei nesse assunto, né? Óbvio que não é qualquer versão.
O Bruno demonstrou aí, o Thiago também citou, o Gabriel citou NTLH. Nós temos que ter muito cuidado com a versão que lemos. Isso aí é verdade, infelizmente. Ou felizmente, né? Importa que entre vós haja heresias. O próprio Deus nos diz isso. Graças a Deus por isso. Mas é um fato, temos que tomar cuidado sim com versões, porque a má intenção aí, especialmente esses... Eu falei um pouco sobre crítica textual na última aula. Esse é um meio de liberalismo, né? Um meio de liberais. Tem que tomar muito cuidado com isso, com crítica textual, com o texto crítico, com novas perspectivas. Nós temos a nova perspectiva sobre Paulo aí, que temos N.T. Wright, é só coisa boa, né? Tomar muito cuidado com essas visões liberais de ressignificação, de adaptação, de modernização, de releitura com base em uma nova ótica, uma nova perspectiva. Isso é tudo muito problemático, queridos. Por isso, os reformadores ficaram com o texto Receptus. Por isso os reformadores recorriam, e como nós estamos estudando, direto aos originais. E se uma tradução for feita, que ela seja feita direto dos originais, e não de fontes secundárias. Então, é um cuidado mesmo que nós temos que tomar, né, querido, sobre esse assunto. Mas, prosseguindo, na aula, eu fiz aquelas considerações sobre desejo e dever de desejarmos conhecer as Escrituras. E o que as Escrituras próprias dizem sobre si, queridos, sobre esse assunto, que elas são o maior tesouro do povo de Deus. É aquilo que há de mais especial. Elas revelam Cristo a nós, o Filho, o Belo, crucificado no madeiro e ressurreto. Somente por meio dela, nós refletimos sobre isso em outras aulas, que somente elas nos revelam Cristo. Não há Cristo fora das Escrituras. Elas são o maior tesouro do povo de Deus. E, novamente, Deuteronômio 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Elas são o maior tesouro do povo de Deus. E nós temos diversos outros textos. Texto aí de Apocalipse 1:3. Olha, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Aí temos aí, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Salmo 19:10, nós cantamos isso hoje. Mais desejáveis são do que o ouro, puro e bom, nós cantamos. Sim, do que muito ouro fino e depurado, nós cantamos. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. Versículo 10 do Salmo 19, que nós cantamos. As Escrituras são o tesouro do povo de Deus, queridos. E nós temos esse Salmo 1:2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos o Salmo 119, diversos versículos. 72, melhor me é a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Versículo 127, por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. E nós também lemos, do versículo 1 ao versículo 24, como o salmista ele demonstra esse apreço e amor pelas Escrituras. E o reverendo Onésio Figueiredo ele faz um grande comentário importante sobre o acesso às Escrituras, e sobre o efeito também que ela tem.
Ele diz que a palavra de Deus tem de ser comunicada a todas as pessoas. Ou seja, todos têm o direito e o dever de desejar, como o texto da Confissão de Fé diz, conhecer as Escrituras. Então, o reverendo Onésio Figueiredo diz que a palavra de Deus tem de ser comunicada a todas as pessoas. Agora, quanto aos efeitos dessa comunicação, nos escolhidos, ela agirá redentora e santificadoramente. Nos réprobos, atuará condenadora e julgadoramente. Então, todos devem ter acesso à palavra de Deus, uns para a redenção, outros para juízo. As Escrituras nos dizem que Cristo é a pedra angular, né? a pedra de esquina, mas que para os ímpios ele também é a pedra de tropeço. O mesmo Cristo. Então, o Evangelho, ele é para nós o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Para os ímpios, o Evangelho é o terror da condenação eterna, porque eles rejeitam. Então, a palavra de Deus deve ser comunicada a todos. E passando agora para a parte final do texto, do ponto 8, nós temos os efeitos das Escrituras no povo de Deus. E a confissão de fé, ela traz dois pontos, né? Ela destaca 2 pontos. Ela diz que todo povo de Deus tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las. E esses livros têm que ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Então, as Escrituras, de acordo com esse ponto, nesse ponto eles destacam 2 características muito especiais das Escrituras nos eleitos. Primeiro, a adoração aceitável. E eu separei alguns textos. Louvar-te-ei, nós lemos ele hoje no nosso breve culto. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Versículo 7 do Salmo 119. A adoração aceitável, ela só vem por meio das Escrituras. Foi, como eu disse, até um pouco sobre as mensagens que eu mandei no grupo dos confessionais lá ontem. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, que efeitos a palavra de Deus tem, de acordo com o texto de Colossenses 3,16, no eleito? A palavra de Deus que vai habitar em nós, irmãos, em toda a sabedoria, ela nos ensinará e nos admoestará, nos ensinará e nós admoestando-vos uns aos outros, né? A admoestação ainda mútua por meio dela. Concluindo rapidinho esse versículo, esse texto. Ela gerará em nós ensino e admoestação mútua, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e vai gerar em nós uma adoração, e especificamente aqui até musical, mas ela vai gerar em nós a adoração. Então, o primeiro efeito da palavra de Deus em nós é nos conduzir a uma adoração aceitável. Tiago, logo que normalizar aí, pode falar, fica à vontade. Eu peço perdão, irmãos, é porque eu estou usando tanto o notebook quanto o celular. Aí eu uso o celular da minha esposa e o meu notebook para poder transmitir para a tela, para a galerinha poder ver aqui os slides. Aí ele foi e abriu o microfone sozinho. Aí
Por isso que fez até a reverberação, me desculpa. Tranquilo, sem problemas. Então, queridos, primeiro ponto que a confissão de fé destaca para nós. As escrituras geram nos eleitos a adoração aceitável, que é, queridos, uma compreensão profunda do segundo mandamento. Eu quero destacar para nós, para nossa reflexão, caso algum irmão ainda não conheça a visão dos símbolos de fé de Westminster sobre os 10 mandamentos. Nós temos estudado o catecismo maior aqui em casa e, assim, quando nós chegamos nessas perguntas, nas perguntas, acho que a partir da 102, 103, não sei, que vai tratar sobre os 10 mandamentos, cara, que loucura, que visão profunda de como nós quebramos a lei. E eu trouxe aqui para nós, pergunta 108. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Olha o texto do catecismo maior, esse é o catecismo maior. Os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar, puros e inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Então, podemos parar por aqui para ter uma reflexão muito profunda, né? Que a gente já tem refletido em diversas aulas, né? A adoração aceitável é a adoração que provém do próprio Deus. São culto e ordenanças religiosas que o próprio Deus instituiu na sua palavra. E aí, o texto do catecismo dessa pergunta 108 vem especificando o conteúdo, né? Orações e ações de graças em nome de Cristo, leitura, prédica e ouvir da palavra, administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a ele, bem como desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso, e segundo a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Então, queridos, isso aqui é tão profundo e nós não podemos nos aprofundar nessa pergunta, mas podemos depois fazer um estudo somente sobre princípio regulador do culto, somente sobre adoração, né? Vamos planejar algumas aulas sobre liturgia depois. Mas percebam que aqui a ordenanças, ou seja, os deveres exigidos no segundo mandamento, que envolvem guardar puros e inalterados o culto e as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra, especialmente por meio de tudo isso, e olha a parte final da resposta. São deveres também, não somente o guardar tudo isso, mas o desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso. Então, não é nossa obrigação somente guardar, mas nós devemos ter zelo tamanho pelo culto, de forma que nós iremos detestar e nos opor, desaprovando todo culto falso. Óbvio, não quer dizer que nós vamos sair enfiando a porrada no conselho da igreja, né? Não vai cantar o salmo? Não, óbvio que não. Mas nós devemos, queridos, com sabedoria e amor. E óbvio, se nós estamos numa sinagoga de Satanás, a gente nem devia estar lá para começo de conversa. Agora, se nós estamos numa igreja com falhas, nós iremos, com amor, com sabedoria e muita paciência, tentar contribuir também pelo zelo do segundo mandamento, especialmente, para que o culto e a liturgia seja adequado. Né? Mas lembrem-se que é nosso dever, pelo segundo mandamento, desaprovar, detestar, opor-nos ao culto falso e remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Tudo. Caso queiram comentar alguma coisa, temos ainda a pergunta 109 também. Olha, podem interromper aí se quiserem. Estou acelerando para a gente finalizar o conteúdo da aula aqui. Quais os pecados proibidos no segundo mandamento? Então, a 108 nos demonstra os deveres exigidos no segundo mandamento, e a 109 os pecados proibidos no segundo mandamento. E os pecados proibidos são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira
qualquer culto religioso não instituído por Deus. Então, queridos, qualquer coisa, por mais simples que pareça, como, detalhe, de acordo com o pensamento evangélico moderno, separar crianças na hora do sermão, canto de canções modernas, avisos dentro do culto. Olha quão simples parece ser, queridos. Você incluir avisos da igreja. É aniversário da irmã fulana de tal. Tem um acampamento da igreja no meio do culto. Isso parece muito simples, mas não, queridos. Isso faz parte de algo que não foi instituído por Deus. A conversa ontem no grupo era sobre véu, o uso do véu. Que as mulheres devem usar o véu, né? A discussão ontem, lá nesse grupo dos confessionais, era basicamente essa. E outras, né? Enfim. Tudo isso, querido, diz respeito ao culto instituído por Deus. Só concluir a resposta aqui e passo a palavra para o Bruno. Então, fazer qualquer imagem de Deus, e aqui entra na questão mais literal, mais óbvia, sobre o segundo mandamento, né? Que é fazer imagens. Inclusive, óbvio, mas nem tanto, né? Nem tanto. Nós temos aí até presbiterianos, que na verdade não são presbiterianos, né? Utilizando e valendo-se de imagem de Deus. O Bruno mandou também no grupo ontem a nova Bíblia da IPP, da Igreja Pentecostal de Pinheiros, que tem uma imagem da Trindade na capa. A Bíblia Trindade, e aí a imagem da Trindade na capa, sabe? Um cordeirinho, Meu Deus. Então, é mais óbvio, mas nem tanto, né? Talvez. Fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer sejam recebidas por tradição de outros. Embora sob o título de antiguidade. Olha o quanto que essa resposta aqui, cara, é familiar e atual. Costume, devoção, boa intenção ou por qualquer outro pretexto. A simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Então, queridos, quanto a esses efeitos da adoração adequada, eu rogo que nós nos aprofundemos mais no segundo mandamento e compreendamos mesmo que a adoração instituída por Deus, ela deve ser livre de qualquer acréscimo e inclusão, como as respostas do Catecismo Maior disseram. E como a 108 diz, nós devemos ter zelo tamanho a ponto de rejeitarmos e extirparmos isso. Óbvio, como eu disse, com amor somente amor mesmo. E sabedoria. E aí, irmão Bruno, fica à vontade. E nós trataremos depois dos comentários para finalizar sobre o segundo efeito. Ele é mais prático também. Wesley, vou fazer um breve comentário aqui sobre, tu bem disse, né? A questão da sinagoga de Satanás, quando a gente está numa igreja que professa, né? Professa um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, a gente nem deveria estar ali. Uma falsa uma falsa igreja não é melhor do que igreja nenhuma. Certo. Apesar de que eu tive um período desigrejado, isso me trouxe muitas consequências. Ficar desigrejado não é bom, não é aconselhável de maneira nenhuma. Mas, dito isso, uma falsa igreja não é melhor do que igreja nenhuma. Agora, a gente entende, por exemplo, que o canto de louvor, não dá nem para chamar de louvores, né? O canto de músicas que não são salmos no culto é pecado. É pecado.
fere o segundo mandamento. Então, eu gostaria de saber, assim, qual a opinião de vocês, como a gente deveria se portar. Porque, por exemplo, a gente sabe que outro excelente exemplo que tu deu, a salinha das crianças, né? Tirar as crianças. Os meus filhos não saem. E isso já choca, Sim, entendeu? Já incomoda algumas pessoas. Inclusive, não poucas vezes, na hora da palavra ali, da pregação, existem até indiretas a respeito disso, entende? Mas, por exemplo, na hora das canções ali, qual seria a postura adequada a se tomar? Porque a igreja está cantando junto com aquele grupo que está se apresentando lá na frente, entendeu? A igreja tá perfeito. cantando junto. O que a gente deveria fazer? Ficar em oração? O que eu costumo fazer ultimamente é orar, pedir a Deus misericórdia para que Ele nos dê um culto que honre, né, o nome dele e que seja conforme Ele instituiu. Eu acho que não é uma coisa que choca. Por exemplo, tu falou também do véu. Falou a questão do véu. Ontem lá no grupo se levantou essa questão do véu. Nós apresentamos ali os argumentos de por que, né, usar o véu. E aí a argumentação contrária a isso, jocosamente, foi que então tua esposa usa, então tu faz a tua esposa. Como que a gente vai escandalizar as pessoas a tal ponto sem introduzir o entendimento, né, de por que isso? Sem que as pessoas entendam ali o que é o PRC, né? O que é o princípio regulador do culto? O que é isso? Então, o que eu quero jogar para vocês aí, para que vocês se manifestem? Como se portar diante? A gente sabe como o culto deve ser feito, mas a gente está numa igreja que o culto não é feito como Deus ordenou. Entretanto, não é uma sinagoga de Satanás, é uma igreja com muitos erros. E Perfeito. Paulo, na primeira carta de Coríntios, quando ele vai se dirigir aos Coríntios, ele fala assim, ó, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira olha só, sempre dou graças por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Jesus Cristo, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem se confirmado em vocês. Então, quando ele começa a falar com a igreja de Coríntios, ele fala como uma igreja verdadeira. E ao longo ao passar ali da carta, ele vai apontar diversos erros que ferem o culto de Deus. Então sabemos que esses diversos erros não transformam toda a igreja numa falsa igreja, mas eles devem ser consertados. Agora, nós que sabemos, então, como deveria ser o culto, estamos inseridos num meio que o culto fere o mandamento de Deus, como nos portarem? Como deveríamos nos portar? Vou jogar essa bola para ti. O meu comentário é mais a respeito de um outro ponto, mas nesse caso, como se portar em relação a isso, não há uma maneira adequada, que a gente poderia dizer que é uma maneira adequada e universal que daria para se comportar, porque, de fato, nós desejamos congregar, não só congregar junto com pessoas, mas adorar a Deus. E então esse desejo de adorar a Deus, ele é surpreendido por uma não adoração, né? Nesses momentos de louvor. E aí, o que acontece é o que acontece com Wesley e humanamente comigo também em diversos momentos. Você não está conseguindo adorar, você sabe que nenhum deles estão de fato adorando a Deus e você não consegue adorar. Só que o que a gente faz muitas vezes é o oposto de até não adorar, de adorar, né? A gente não consegue orar, por exemplo, parar num momento desse para orar. Nós poderíamos parar para orar. Um momento de intercessão e de fato uma intercessão fiel e justa, né, no coração, para que Deus nos dê um dia, né, implorar ao Senhor que Ele nos dê um dia, um lugar que possamos
adorar, né? Então eu acho que é uma atitude mais adequada, enfim, até o dia que o Senhor, por misericórdia, nos dê, porque nós não merecemos também um culto pleno. Ninguém de nós merece cultuar, né? Então nós temos só que implorar a Deus que um dia Ele nos dê. E se por misericórdia Ele nos der, que alegria nós vamos poder expressar diante dele nesse culto. Mas, enfim. E o outro ponto que eu queria falar era mais a respeito de o motivo de ter sido feito esse ponto do artigo esse artigo da Confissão de Fé, esse ponto 8. Muitas vezes a gente acha que os problemas de revelação e até esses problemas desse evangelicalismo são modernos, né? Não são. Esse ponto da confissão de fé que o Wesley está trabalhando hoje, ele veio muito por causa de um pessoal que se chamava eu estou aqui com os entusiastas, não sei se vocês já ouviram falar, era um conjunto de pessoas, eram anabatistas, eles eram movimentos radicais na época, que eram também, veio de origem reformada, e eles acreditavam em revelações do Espírito Santo, e eles acreditavam que a revelação do Espírito Santo era superior, né, à palavra de Deus, era superior à palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, mas as revelações que eles tinham eram superiores. Então nós sempre estamos trabalhando temas novos, mas sempre esses temas eles são recorrentes, eles são cíclicos, né? Então esse ponto é excelente, esse ponto que o Wesley falou é excelente para dizer assim, a palavra de Deus no original é a palavra de Deus. Essas traduções e versões, elas não são o original, e elas muitas vezes são revelações de pessoas. Por exemplo, se você tira um texto, igual o irmão colocou aí, leu 2 textos, e um deles está tirando uma confissão do eunuco. Isso é revelação, é a igreja pentecostal revelando, porque eles estão excluindo uma parte do texto para dar um entendimento próprio, né, particular. Então, o pessoal já estava se precavendo naquela época de movimentos parecidos, né? Então, essas 2 contribuições que eu tenho. William, depois tornamos a palavra para o Bruno. Meus irmãos, eu sei que já passou um pouco do horário, mas a pergunta do irmão Bruno é interessante, e eu já pensei muito sobre isso, e eu tenho uma estratégia que poderia funcionar numa igreja. Eu acho que aumentaria as chances de haver uma mudança significativa em relação a essa questão. Por quê? Se a pessoa que está incomodada, ela vai ser minoria. Então, se ela tentar fazer alguma coisa, provavelmente ela vai sofrer retaliação e não vai atingir o objetivo da mudança. Eu estou falando aqui de uma forma humana, a gente sabe que é Deus que transforma os corações, né? Então, uma estratégia que eu pensei que poderia funcionar dentro do ambiente de uma igreja é tentando se aproximar dos irmãos e apresentar a verdade para os irmãos, para que mais pessoas dessa igreja passem a ter a mesma visão que a nossa. E, a partir do momento que a gente já conseguir mais pessoas, tentar fazer alguma coisa mais formal perante o conselho, por exemplo. Bem como também já adiantar para o pastor e para os membros do conselho essas questões, para que eles não sejam pegos de surpresa futuramente em uma possível sugestão de mudança de uma questão do culto, né? Mas a ideia principal que eu pensei, que para funcionar, seria participar dos movimentos da igreja, das escolas bíblicas, das reuniões, participar de tudo, expor opinião com base bíblica, isso tudo acompanhado de oração, né? Mas para tentar transformar a mente de outros irmãos, para eles também nos ajudarem na iniciativa da mudança. Eu acho que isso poderia, sim, aumentar a probabilidade de mudar alguma coisa significativa que a gente julga como errado no culto com base nas escrituras sagradas. Isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas, enfim, quem age é Deus, né? Eu sou falho e minha estratégia é perdedora, mas parece fazer sentido na minha cabeça. Então, meus irmãos, o Wesley sabe aí que às vezes eu acabo falando demais da conta, né? Já me conhece do grupo ali. Mas é que, cara, quando a gente começa a entrar nesses assuntos, assim, principalmente sobre
sobre a palavra de Deus em si, sobre o que Deus ordena. Eu gostaria de ficar o dia inteiro falando sobre isso, né? Mas é complicado. Agora eu só quero tirar um fardo, né? Tirar um fardo. Aliviar um pouco, né? Essa sensação aí dos irmãos, que o Wesley falou, que o Thiago falou também, que até o Thiago comentou que vem aquele sentimento humano, né? De ira, de revolta mesmo. E, cara, e essa ira, na verdade, ela é uma ira santa, né, cara? Porque quando a gente olha para a Escritura, a gente vê o que Cristo, a ira que Cristo sentiu quando viu aquilo que estavam fazendo da casa do pai dele, né? Que deveria ser casa de oração. Então, eu acho que isso é uma coisa genuína. E eu vou dizer assim, eu vou dizer que é uma coisa que mostra zelo, né? Mostra zelo pelos mandamentos, pela ordenança de Deus. E só trazer um comentário, porque o Thiago falou dos anabatistas, né? E dar uma alfinetada aí, que os anabatistas, quando nasceu esse movimento anabatista, né? Todos os argumentos hoje que se usa, nada a ver com o assunto, mas o Thiago falou ali, todos os argumentos hoje que se usa para falar contra o batismo infantil, quem trouxe, né, essas argumentações aí foram os anabatistas, né? Só deixar esse comentário aí no ar aí e aproveitar para agradecer todos os irmãos aí, que eu sei que já está terminando. E como é que Então, é o vamos lá. Já que o Bruno falou dos anabatistas, não vou me estender não, só me referir à aula introdutória. Hein, Bruno? Nós temos a primeira aula sobre confissão de fé, tá lá no YouTube também, depois eu te passo para vocês tudo. Lá, em se tratando de história da reforma, um pedacinho ali sobre a história da confissão de fé. Eu não trato não dos anabatistas, mas eu falo um pouco sobre os próprios batistas em si, e como eles não são reformados de jeito nenhum, né? Isso aí há uma atecnia nessa nomenclatura muito grande, né? Tá lá na aula introdutória, depois eu passo para vocês também. Mas, queridos, feitos esses comentários, nós acabamos de tratar do primeiro ponto, da primeira consequência, do primeiro efeito que as Escrituras têm nos eleitos, que é conduzir-nos, pela santificação, a uma adoração aceitável. E, como eu disse, isso dá várias aulas, um conteúdo de várias aulas só sobre isso, e nós vamos planejar isso mais para frente também. Mas o segundo efeito que o ponto 8 do capítulo 1 da Confissão traz é a esperança pela paciência e conforto. E esse será, irmãos, a nossa conclusão e reflexão até para o dia do Senhor de hoje, né? Romanos 15:4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para quê? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, conectando até com o assunto, nós nos entristecemos coletivamente aqui um pouco, quando tratamos sobre a liturgia e a adoração. Mas, queridos, tenhamos esperança, porque as Escrituras são para nós, para que tenhamos esperança, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 15:4. Lamentações 3, 21 e 22. Disto me recordarei em minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Tem outra tradução até melhor, a ACF, ela é mais obscura nessa parte, né, que fala, é uma outra versão que fala a NTLH. A Raquel está falando que a NTLH, nesse ponto aqui, ela deve ser boa. Né? Ela fala, né, trarei à minha mente aquilo que me dá esperança. É mais claro, né? Do que disto me recordarei em minha mente, por isso esperarei. A nossa esperança, queridos, a nossa esperança é essa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tiago diz que não temos direito a ter um bom culto. Não temos. Não temos direito nem de ter acesso às Escrituras, quiçá de gozarmos de uma liturgia bíblica. Mas, queridos, tenhamos esperança, né? O Salmo 119, dos versículos 49 e 50, diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição,
porque a tua palavra me vivificou. Nós temos a visão também, uma exposição milagrosa de Davi, quando, fugindo de Saul na caverna, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono. Isso é um milagre, queridos. Isso é a paz que excede todo entendimento. Hebreus 6, 18 e 19, só o início do 19 diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Queridos, o segundo efeito que as Escrituras trazem para nós, de acordo com o ponto 8, é esperança e paciência. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Se esperam por quê? Por convicção, por certeza de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos se elas não têm fim. Então, essa aula toda, queridos, apesar de tristezas momentâneas, ela foi preparada para que tenhamos esperança. Teremos esperança no nosso Cristo, revelado nas Escrituras Sagradas, que foram preservadas miraculosamente para nós, de forma tão perfeita pelo Deus soberano, pela mão da sua providência. Então, partindo já para o fim, queridos, nós então devemos crer na inspiração e preservação das Escrituras pela soberana providência de Deus. Nós devemos, então, diante dessa aula, amar as Escrituras e desejar conhecê-las mais e mais, afinal, elas são o nosso maior tesouro. As Escrituras devem nos conduzir à correta adoração, como nós refletimos. Nós devemos detestar e rejeitar a falsa adoração e o falso culto. E, óbvio, nós vamos nos portar com um amor bíblico, divino, em oração, pela graça de Deus, e não sendo escravos do nosso pecado, da nossa ira, do nosso orgulho, da nossa vaidade, pela graça de Deus em oração. E nós devemos ter esperança, queridos, paciência e conforto em Deus, nas Escrituras. E graças a Deus, como eu disse, escrevo-vos, preparei essa aula para que nós todos tenhamos esperança, esperança no Deus da suprema provisão, providência, preservação das Escrituras e preservação da nossa alma, aquele que não perderá as ovelhas que o Pai deu para ele. Queridos, graças a Deus, eu abro, antes da nossa oração final, para mais alguns comentários rápidos, breves, especialmente sobre essa nossa conclusão, caso queiram, caso não queiram também, eu mesmo farei nossa oração e encerro nossa aula. Por mim aqui tá ok, perfeito, graças a Deus. Deus abençoe. Então, meus irmãos, eu mesmo farei nossa oração final. Graças a Deus. Senhor Deus soberano, quão maravilhoso o Senhor é para nós, Deus. Infinitamente mais do que nós conseguimos imaginar e compreender. Não porque o Senhor nos dá aquilo que queremos, mas porque o Senhor nos faz querer aquilo que o Senhor determinou. E porque o Senhor nos dá aquilo que precisamos para a sua glória e para a nossa edificação. O Senhor nos deu o nosso maior tesouro, Cristo, o Filho amado, o sacrifício perfeito. Só que o Senhor nos deu ele por meio das Escrituras. Nós aprendemos isso, que aprove o Senhor que nós conhecêssemos a nossa salvação magnífica por meio das Escrituras. E é somente por meio dela, Senhor, que nós temos paz com o Senhor, por meio de Cristo, nosso Salvador. Eu agradeço ao Senhor, especialmente por essa aula, que nós também não merecíamos,
ter esse momento de comunhão e de estudo mútuo, aprendizado mútuo. Não merecíamos, Senhor, não merecíamos conhecer esses novos irmãos sulistas também, Senhor, não merecíamos. Não merecíamos ter as suas escrituras na nossa mão e nem o nosso Cristo, Senhor, que nos foi dado e que fomos colocados nele. Mas aprove o Senhor nos dá. Então, caso o Senhor queira, reforma o Senhor o nosso culto. Primeiro internamente, nos nossos corações, na nossa adoração, depois nas nossas casas. Então, que o Senhor possa reformar, Senhor, o culto nas congregações, Deus, das quais nós pertencemos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e já reconhecendo o perdão do Senhor pelos nossos incontáveis pecados, dentre eles a falta de zelo pelas suas escrituras que nós manifestamos, orgulho e ira porque somos reformados, Senhor. Eu já reconheço o perdão do Senhor para nós, eu clamo pela nossa santificação. Nos dê sabedoria para que nós possamos defender as suas escrituras, Senhor, sem pecado, sem orgulho e vaidade. Deus, que o Senhor nos dê a esperança que o rei Davi tinha, a esperança que Jeremias tinha naquelas palavras maravilhosas em Lamentações. Que o Senhor nos dê a esperança que tira de nós toda a ansiedade. Que o Senhor nos dê a esperança do Salmo 23 em estar em paz com aquilo que o Senhor não nos deu, porque nada nos falta. Obrigado, Senhor, que o Senhor faça com que o nosso coração seja inclinado à gratidão ao Senhor pelo que temos e pelo que não temos, material e imaterialmente, e que o Senhor nos faça, Senhor, te adorar verdadeiramente e ter paz e gozo com o Senhor e com os irmãos. Muito obrigado, Senhor, e é somente por meio do Cristo que o Senhor me ouve e que o Senhor ouve essa congregação aqui reunida. Muito obrigado, Deus, que seja feita a sua vontade e não a nossa. Amém.